palavra do Senhor, no Evangelho que leremos nesta manhã, encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 27. Glória te seja dada, ó Senhor. Marcos 8, a partir do versículo 27. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, convocando a multidão, juntamente com seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Evangelho do nosso Senhor. Louvado seja ó Deus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Podem se apertar, irmãos. Eu tenho pregado o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo desde minha adolescência. E pregado como líder de uma igreja, de uma comunidade local, desde os 18 anos. Quando eu tinha, então, 18 anos, e entrei no Seminário Presbiteriano do Norte, era o calouro, eu fui designado pela igreja da qual eu fazia parte para dirigir uma congregação na Vila Cardeal e Silva. Isso já faz quase 40 anos, Duval. Estavas por lá, naquela época, 37, 38 anos atrás. E muito da minha adolescência e da minha juventude tem a ver com a pregação e com a música popular brasileira, que era uma outra grande paixão minha em minha adolescência, mas particularmente a obra de Chico Buarque de Holanda. Chico, Caetano e Gil faziam para mim a tríade ali da minha cabeça adolescente. Hoje eu gostaria de começar essa nossa reflexão fazendo referência a 3 canções de Chico que parecem ter uma relação entre elas, porque evoluem do grande problema que é a questão central do texto do Evangelho de hoje, que é quem eu sou. Quem eu sou. Jesus pede aos discípulos que respondam: quem dizem que eu sou? E depois Jesus diz: e vocês o que acham que eu sou? Quando a gente era criança, a gente aprende a brincar com quem somos. A primeira canção que eu vou mencionar de Chico chama-se João Maria. E é uma brincadeira infantil que é mais ou menos assim. Todo mundo aqui já brincou. Eu imagino que todos nós já brincamos assim. Faz de conta que agora eu era
E aí você é o índio, é o cowboy, você faz de conta que agora eu era. E aí começa a brincadeira. Na canção de Chico, ele diz assim: agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões, guardava o meu bodoque e ensaiava o rock para as matinês. Então, nesse início da canção, ele já assumiu várias personalidades. Não sei se vocês se deram conta. Ele era um cowboy, então ele está brincando com os amigos ali e ele é o cowboy. Depois ele diz assim: eu era um general americano enfrentando os alemães e seus canhões, né? E aí tem os filmes que passavam na década de 60, que eram os filmes de Elvis, e que a gente se imaginava agora eu estou ensaiando o rock para as matinês. Então, agora eu era. São as personalidades que ele vai. E a pessoa com quem ele conversa, que é uma amiga dele, quem sabe seu primeiro amor, ela também vai ocupando papéis ao longo da música. Ele diz: agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar e era tão linda de se admirar que eu dava nua pelo meu país. Então, ele lembra como ela também ocupava nas brincadeiras infantis esses lugares míticos. Ele era o rei, ela era a princesa, e ele conta para ela daquela época, né? E aí ele diz: não fuja não, finja que agora eu sou o seu brinquedo e eu era o seu peão, seu bicho preferido. E vai dizendo: vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade, acho que a gente nem tinha nascido. Contudo, o final da canção tem um tom de tristeza. É que aquela infância e a possibilidade de fantasias da infância se perdeu. A própria amiga está longe dele agora. Ele diz: agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Para lá deste quintal era uma noite que não tem mais fim. Fora das fantasias infantis, o que tem na vida adulta é uma noite que não tem mais fim. Pois você subiu no mundo sem me avisar. E agora eu sou a última identidade dele. A última identidade que não é mais cowboy, não é herói, não é juiz, não é rei. A última identidade dele, nesta noite que não tem mais fim, agora eu era um louco a perguntar: o que é que a vida vai fazer de mim? Veja, a canção começa a dizer, ele tem o protagonismo, ele define quem ele é. Ele é o cowboy, o herói, o juiz, o rei. Agora ele é um louco. Só tem uma pergunta passiva: o que é que a vida vai fazer de mim? Agora ele solto e é a surpresa do que a vida fará de mim. Essa é a primeira canção que tem a ver com a nossa facilidade, Duval, de entrar e sair de personagens. Essa facilidade que as crianças têm de entrar e sair de personagens. Eu jamais vou esquecer de Renato brincando sozinho em casa com seus amigos de fantasia, que nem existiam na prática, mas ele inventava e tal. Porque a nossa infância tem essa possibilidade. A segunda canção de Chico, que trata dessa questão da fantasia, de se imaginar sendo alguém, só que aqui a pessoa que começou brincando acostumou na fantasia. Você era a mais bonita das cabrochas desta ala. Você era a favorita, onde eu era o mestre-sala. Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua. Suas noites são de gala, nosso samba ainda na rua. Ele está falando de uma moça porque ele se apaixonou, ele viveu uma grande paixão. Mas essa moça conheceu uma pessoa, enriqueceu e deixou a alegria do samba do morro. E a palavra cabrocha, que foi aqui nessa canção ainda adolescente que eu aprendi, significa
mulata. Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala. Você era a favorita e eu era a favorita. O texto continua, porque ela ficou famosa. Lá no samba, lá na escola, as pessoas diziam: tu precisava conhecer fulana. Fulana que era uma dançava, fechava o salão, ela solando no samba, ninguém... E aí é que o Estribilho fala dessa coisa dela ser comentada. O Estribilho diz assim: hoje o samba saiu procurando você, quem te viu, quem te vê. Quem não a conhece, só ouviu falar dela, né? Quem não a conhece não pode mais ver para crer. Quem jamais esquece não pode reconhecer. Não pode imaginar que aquela mulata cheia de swing e sensualidade é essa dama da sociedade. Desfila. Quem não te esquece não pode te reconhecer. Quando o samba começava, você era mais brilhante. Se a gente se cansava, você só seguia adiante. Hoje a gente anda distante do calor do seu gingado. Você só dá chá dançante, onde eu não sou convidado. O meu samba se marcava na cadência dos seus passos. O meu sono se embalava no carinho dos seus braços. Hoje, de teimoso eu passo bem em frente ao seu portão para lembrar que sobra espaço no barraco e no cordão. Cordão é a escolinha de samba dele, né? Ainda tem lugar para você, se você quiser voltar. E aqui é o problema, Luciana, o problema dela ter se fixado no personagem. Todo ano eu lhe fazia uma cabrocha de alta classe. Era a fantasia do carnaval. Ela desfilava assim. Todo ano eu lhe fazia uma cabrocha de alta classe. De dourado eu lhe vestia para que o povo admirasse. Eu não sei bem, com certeza, porque foi que num belo dia quem brincava de princesa costumou na fantasia. Ela era princesa no carnaval, mas agora ela é princesa o ano todo. E já não dança, não samba conosco. E a última estrofe diz assim: hoje eu vou sambar na pista. Você vai de galeria. Quero que você assista na mais fina companhia. Se você sentir saudade, por favor, não dê na vista. Bate palma com vontade. Faz de conta que é turista. Faz de conta que nunca viu aquilo. Faz de conta que você é turista e bate assim. Vai bater palma assim. Não dê bandeira. Não dê bandeira que você é da gente. Hoje o samba saiu procurando você. Quem te viu, quem te vê. Quem não a conhece, não pode mais ver para crer. Quem jamais esquece, não pode reconhecer. Ela, quem brincava de princesa, costumou na fantasia. Isso me leva a outro carnaval e a outra pessoa que se fixou na fantasia. É a linda história de uma mulher que, em pleno carnaval, desatinou, enlouqueceu. Vejam a história dela. Ela desatinou. Viu chegar quarta-feira, acabar brincadeiras, bandeiras se desmanchando, e ela ainda está sambando. Estava lá no samba, segunda-feira de carnaval, todo mundo alegre e tal, a festa. Ela pirou. No meio do carnaval. Aí chegou a terça, chegou a quarta, todo mundo está voltando para trabalhar, mas ela continua na alucinação dela, que é carnaval. E ela ainda está sambando. Ela desatinou, viu morrer alegrias, rasgar fantasias, os dias sem sol raiando, e ela ainda está sambando. Ela não vê que toda a gente já está sofrendo normalmente. Toda a cidade anda esquecida da falsa vida, da avenida onde ela desatinou. Viu chegar quarta-feira, acabar a brincadeira, bandeiras se desmanchando. E ela ainda está sambando. Quem não inveja a infeliz, ela é infeliz porque enlouqueceu. Quem não inveja a infeliz, feliz no seu mundo de cetim. Assim, debochando da dor, do pecado, do tempo perdido.
do jogo acabar. E eu acho tão bonito o Chico dizer assim, que a gente tem pena da moça que enlouqueceu. Mas ela enlouqueceu na fantasia do carnaval. E quem não inveja a infeliz, feliz no seu mundo de cetim, assim, debochando da dor, do pecado, do tempo perdido, do jogo acabar. O jogo acabou para mim, porque quarta-feira para ela não vai acabar mais. A pergunta é, o que essas três canções, a primeira canção que fala de alguém entrando na fantasia e saindo com a facilidade de quem é uma criança que diz, agora eu era. A segunda canção que fala de uma moça que conseguiu ser o que ela sonhava e agora está colada na fantasia, já não consegue sambar como sambava numa alegria, agora no máximo vai bater palma como turista. E essa terceira mulher que entrou na fantasia, fixou-se na fantasia e que vive essa fantasia de modo alucinado. O que isso tem a ver com o evangelho de hoje? O evangelho de hoje trabalha a seguinte pergunta: quem eu sou? Quem você é? Essa questão, Tiago, esteve na vida de Jesus o tempo todo. Quando ele começou o ministério, ele foi para o deserto, e no deserto ele foi tentado, e pelo menos 3 vezes foi tentado. As 2 primeiras tentações têm a ver com a identidade. Se tu és um filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Era para provar a identidade. Então, o diabo colocava em dúvida a identidade, e ele tinha que provar a identidade transformando pedra em pães. A segunda tentação também é uma tentação que trabalha a questão da identidade. Se tu és um filho de Deus, joga-te do pináculo do templo, porque está escrito a teu respeito que os anjos te sustentarão para que tu não caias, não tropeces em nenhuma pedra. E aí Jesus responde na primeira tentação, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A segunda tentação, ele diz, não tentarás ao Senhor teu Deus, mas a questão é, se tu és. Lá no final do ministério de Jesus, quando, pelo menos talvez na metade do ministério de Jesus, quando João está preso, João manda os seus discípulos com uma pergunta para Jesus. És tu o que nós estávamos esperando ou devemos aguardar outro? A resposta de Jesus é, vai e dize a João que os cegos veem, os coxos andam e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Sou eu. Agora, nós estamos uma semana antes de Jesus chegar em Jerusalém e de nunca mais sair de lá. Ele está na região de Cesareia, uma região cujo nome é dado em homenagem a Filipe. Então, Cesareia de Filipe. É uma região gentílica, ele está por ali e ele chega para os discípulos e pergunta: vocês têm andado aí com as pessoas? O que as pessoas dizem? Quem as pessoas dizem que eu sou? E a resposta dos discípulos foi assim: alguns dizem que tu és João Batista, que morreu e voltou em você. Outros dizem que você é Elias, que foi trasladado aos céus e teria voltado. Você é Elias. Outros dizem que você é um profeta, mas todos reconhecem que você é alguém especial. João Batista, Elias, um profeta. Dizem. E Jesus, querendo saber mais, volta-se para eles e diz: e na opinião de vocês, quem eu sou? Na opinião de vocês, quem eu sou? E a resposta é dada por Pedro: tu és o Cristo. E na versão de Mateus, capítulo 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz a Pedro: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus que te fez saber isso. E Jesus aqui em Marcos diz assim: olha, não contem a ninguém isso. Não contem a ninguém. Efetivamente, Karina, Pedro não disse tu és Cristo, porque Pedro não falava grego. Pedro disse a Jesus: tu és o Messias. A palavra para Messias em hebraico é Machia. Tu és o Machia, o Messias, que em grego é Cristo. Então, o que a palavra Cristo significa? O escolhido, o amado de Deus, o ungido. Cristo, Machia, é o escolhido, o ungido de Deus.
tu és o ungido de Deus. E essa consciência de que Jesus é o ungido de Deus é a pedra sobre a qual a igreja é edificada. E Jesus disse a Pedro lá em Mateus 16, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual é o caminho? O caminho é compreender quem é Jesus, assim, nele, compreender quem somos nós. Hoje, eu gostaria de lhes dizer e lhes propor essa verdade. A vontade de Deus é que, como Cristo, sejamos seres em teofilia. Teofilia. Teofilia é uma palavra meio que eu inventei. Essa palavra tem a ver com theos, que é Deus, filia, que é amor e desejo. A expressão filia aparece em filosofia, que é amor pela sabedoria. Estava tentando lembrar como é que é o amor pelos selos, que você era colecionador. Telofilia. Telofilia. Então, filia é amor ou desejo, amizade ou desejo. O verbo filéo tem a ver com esse amar o amigo. Esse amor ou desejo. E há muitas palavras. Filadelfo, amar o irmão. Amar o irmão. Nós, adelfos, que é irmão, fila esse amor, esse desejo, essa amizade. Jesus é o ser da teofilia, é o ser em teofilia, é o ser... E é claro que quando eu digo teofilia, me vem na cabeça, obviamente, a imagem de meu avô, que se chamava Teófilo. Teófilo. Esse ser em teofilia, esse ser em amor com Deus, esse ser que experimenta um amor profundo com Deus. Sobre isso, há dois testemunhos extraordinários. Jesus sai da água do batismo, Valmir. Quando ele sai da água do batismo, João Batista ou havia batizado, ouve uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado. E a expressão aí da Bíblia revista e corrigida, que foi aquela que a gente leu pela primeira vez, este é meu filho amado em quem eu sinto prazer, em quem eu me comprazo. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Jesus é esse ser em teofilia. Tem uma expressão que eu sempre achei bonita, estranhamente bonita, que hoje pode doer nos nossos ouvidos. É uma expressão que está no Catecismo de Westminster, que é um documento anglicano. Muito embora seja símbolo de fé presbiteriano. A pergunta é assim: qual o fim principal do homem? Qual o fim principal do homem? O catecismo funciona com perguntas e respostas. E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus. Gozá-lo para sempre. Eu achei muito estranho que os presbiterianos puritanos tenham deixado a tradução desta forma, né? Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E sentir dele prazer para sempre. E o que é que nos impede de estarmos em um estado de teofilia? O que é que está nos travando? Qual é o grande problema que a gente tem? Eu vou avançar no texto, mostrar para vocês, mas temos problemas técnicos. Jesus diz, olha, depois de Pedro ter dito a ele, tu és o Cristo, ele diz, olha, chegou a hora de voltar para Jerusalém e a agenda em Jerusalém é a seguinte, tá? Eu vou ser caluniado, preso, julgado, condenado, morto. Para os amigos, essa não parece ter um script muito legal, né? Não é um script nem um pouco animador, mas ele diz, então, depois de morto, eu ressuscitarei no terceiro dia. Aí, poxa, Pedro disse, chega aqui, vem aqui para a gente conversar um pouquinho. Que jeito, que programa é esse? De modo nenhum, isso de modo algum te acontecerá. E aí Jesus olha para Pedro e diz para Pedro, tá louco, cara. Porque as tuas categorias de julgamento são humanas e tu não pensas. A palavra
cogitatio, tu não cogitas nas coisas de Deus, tu és para mim adversário, tu és para mim Satanás. Porque tu ofereces um obstáculo, como uma tentação, para que eu não siga o caminho que é o meu caminho. O caminho que me aproxima. Porque Pedro queria que Jesus seguisse outro caminho. Envelhecer, quem sabe, ali ao lado deles. Não é? Mas não é esse o projeto de Deus. Jesus, depois de ter dito isso a Pedro, reúne os discípulos e diz essas palavras. Enigmáticas. Difíceis de compreender. Mas hoje, pela graça e misericórdia de Deus, a gente vai compreender. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Quem quiser salvar, perde a vida. Quem perder a vida, esse a salvará. Aninha, 3 palavras em grego para vida. Há 3 palavras em grego para vida. A palavra menos usual na Bíblia, que é a palavra bios, que tem a ver com a vida animal, né? A vida nós temos também. A palavra mais frequente para vida, que é a palavra zoe, daí a expressão vida eterna, zoe aionion, que é essa expressão mais comum. Mas aqui a palavra que é traduzida por vida é a palavra psique, de onde vem psicologia, psiquiatria e tal. Psique é vida. É essa vida que não é biológica. É uma vida que rola na cabeça da gente. É o nosso personagem. É o nosso personagem. Personagem, Luciana, é uma boa palavra. Sabe por quê? Porque a palavra personagem vem do latim persona, que é o nome da máscara que os atores utilizavam no teatro greco-romano. Lembram aquela máscara, a máscara que sorri, a máscara que chora? O nome daquilo é persona. Sabe por que persona? Porque personare, pelo som que sai, eu identifico o ator. Personare. Então, o problema nosso, e aqui é que a gente vai parar para pensar, em nome de Jesus, vamos nos libertar, é que a gente se agarrou ao personagem. Quem dera fôssemos crianças ainda para dizer agora eu era o herói, agora eu era o rei, agora... Mas eu entrei nessa de agora eu sou Martorelli. E estou agarrado a esse personagem Martorelli. E a alegria dele e a tristeza dele são minha alegria e minha tristeza. Eu existo para defender o personagem. E tudo que agrega a esse personagem, né? As funções que eu desempenho, isso não sou eu. Isso é o meu personagem. Você não é seu personagem. O personagem é algo que você representa por um tempo, como a criança diz que agora eu era herói, e agora eu sou um cowboy. Mas você identifica-se com o personagem e agora você sofre. E sofre por 3 razões. Sofre porque o personagem sofre porque você tem medo que o personagem a morte vai por fim o personagem. Mas você nunca foi o personagem, cara. Você existia antes do personagem existir e você existirá depois do personagem acabar de existir. Quando nós morrermos, o personagem acaba, mas eu e você não acabamos, porque procedemos de Deus e voltamos para Deus. É isso que a Bíblia diz. Nós somos o sopro divino. E aí está aqui a gente. Daqui a pouco Deus... E a gente volta para Deus. E o personagem? O personagem acabou. Qual é o problema do personagem acabar? Qual é o problema do personagem acabar? Por que a gente está sofrendo desesperadamente para sustentar o personagem? Para a alegria do personagem? E o que é, por exemplo, ofensa à honra? Como é que Norberta pode ofender a minha honra? Norberta não tem como ofender a minha honra se ela disser o índio, isso, aquilo, outro. Ela está ofendendo o personagem. Porque agora eu era o índio. Você gostava de ser quem, Duval, quando você era criança? Eu gostava de ser policial. Policial. Você gostava de ser o quê? Eu queria ser feira, apesar do Então, veja, mas o que é uma ofensa à honra? A ofensa à honra é alguém falar mal do personagem. E como você se confunde com o personagem,
Você se ofende, porque você acha que a pessoa está falando de você, se você não está falando. Porque você é esse ser em conexão com Deus, que Deus procede a Deus e a Deus retorna. Você é esse ser em estado de teofilia. Estado de teofilia. Então, Jesus disse, quem quiser salvar a sua vida, sua psique, vai perder. Que não tem como segurar isso, aí. Não tem como defender isso. Nem precisa defender isso, porque é só um. Mas o problema é que você desatinou. E você acha que é. E você continua achando que é e vai continuar achando que é até o ponto que você desatinou. Desculpa dizer assim, com toda a franqueza, né? Mas você desatinou, velho. Você desatinou. Você acha que é. Você acha que é. Mas a tua identidade é muito mais profunda. Esse ser em teofilia. Esse ser em relação com Deus. É em Deus que a minha identidade está guardada. É em Deus que a minha identidade está guardada. Jesus disse isso. Ele disse, quem quiser salvar sua psique, sua construção mental, vai perdê-la. Mas quem perdê-la, quem abrir mão dela, por amor a mim, porque me escolheu, porque percebeu que tudo isso é ficcional e me escolheu, esse então vai salvar a sua vida, porque a vida só pode ser vivida plenamente se for nessa dimensão. E aí ele diz uma coisa que agora a gente vai entender de uma vez por todas. Se alguém quer vir após mim, Negue-se a si mesmo. negue o personagem, cara. Abre mão do personagem. Negue-se. Mas é que a bronca é essa. Martou. A gente enlouqueceu tanto e se fixou tanto no personagem que se a gente diz assim, negue-se a si mesmo, negar o personagem, eu sou o personagem. Como é que eu posso... Tudo que eu sou é esse personagem. Tudo que eu construí, tudo que eu trabalhei, tudo que eu fiz na minha vida toda foi por causa desse personagem. O que acontece no Japão de a gente se suicidar? Porque o personagem se tornou impossível de segurar. Entende? Foi a vergonha, o escândalo foi tão grande que a pessoa não tem cara mais porque o personagem está inutilizado. Então é melhor morrer do que voltar e colocar a cara na rua com aquele personagem que... Mas, cara, se você entender que o personagem devia estar conosco com a mesma fixidez do agora eu enfrentava os alemães e seus canhões. E que esse lance todo que a gente está vivendo, por melhor que seja agora, é só uma cabrocha vestida de dourado que costumou na fantasia. Melhor mesmo. Então Jesus disse, se alguém quer vir após mim, abra a mão do personagem, negue-se a si mesmo, tome para si a sua cruz a cada dia e siga-me. Ora, a cruz, para que serve a cruz? A cruz serve para eu pregar o personagem. Pedro queria que Jesus nunca pregasse o personagem. Lembra ou não? Pedro, envelhece aqui, vamos ficar velhinho aqui, eu, o senhor, então eu parto antes, mas até lá. Jesus disse, não, o meu destino é pregar o personagem. Vocês estão dizendo, eu sou o escolhido, o amado de Deus? Então, tudo bem. Eu vou viver isso plenamente. E lá na cruz, Jesus não foi para a cruz sozinho. Ele disse, quem quiser vir, ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me para onde? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Ouvir essa expressão só me lembra um dos mais complexos personagens de Homero na Ilíada, que é o personagem de Ulisses. Ulisses é filho de uma deusa, um homem. E a deusa tem uma revelação acerca do destino dele. Aquiles. A revelação sobre a vida de Aquiles é esta. Se você for para Troia, você vai morrer jovem. Mas o teu nome nunca será esquecido. Se você ficar
e não for a guerra, tu verás os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Escolhe o que queres fazer. Aqueles que têm 17 anos, permanece, a guerra de Troia dura 10 anos, então ele fica lá dos 17 até os 27 anos, quando ele morre. Até hoje, em 2024, nós estamos falando de uma guerra que aconteceu há 3.000 anos atrás. Lembrando o nome do guerreiro. Mas o que é o nome? É nada. Nós estamos agarrados. O que é que vamos dizer? Quantas vezes você não já disse isso e sofreu? O que vão falar de mim? Ninguém pode falar de você, porque você não é... A única coisa que as pessoas têm acesso é o teu personagem. Você mesma, ninguém nem te vê. O teu ser é secreto. E você não é seu personagem. E o que é que adianta o personagem ganhar o mundo inteiro? E perder a sua vida? Porque o que é que adianta o personagem ser aplaudido se o ator... Você sabe aquele lance, Karina, do ator que cola no personagem, que fica preso no personagem? Sonho da Lua. Não consegue mais se libertar do personagem. É o ator, mas ninguém mais vê o ator. Eu inclusive, tem atores tão bons que ganham ódio do povo. Né? Porque o cara é tão bom ator, que todo mundo detesta, mas detesta o personagem. E quem consegue separar o personagem do ator? Então, um ator extraordinário atrai para si o ódio. Só que nós não podemos, porque o que adianta o personagem ser honrado, aplaudido, se eu estou sozinho? Se eu estou me lascando todo para viver o personagem, para segurar o personagem, para sustentar esse personagem. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, perder a sua vida? Não adianta, porque aí você vai fazer 1000 coisas para segurar o personagem, mas o personagem não é você, cara. E a gente entende por que tantas pessoas entram em depressão no auge da carreira, ou quando a fama tomou profundamente, porque o sacrifício para preservar, para manter o personagem é enorme e não há espaço para ser você mesmo. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? E o que dará o homem em troca de sua alma? O que dará o homem? Pois eu queria fazer 2 convites simples e termino a mensagem com esses 2 convites. Meu primeiro convite é de 2 passos para trás. E olhe o personagem. Dê 2 passos para trás e olhe o personagem. É isso, fez aquilo, tal. Eu não sou ele, estou vendo o personagem. Eu não me prendo a ele. Agora que você deu 2 passos para trás e viu o personagem, que é só essa manifestação temporária que você encena na vida, volte para Deus e diga: Senhor, em ti eu existo. Dá-me graça de estar contigo. Tem uma imagem que eu não tive coragem de trazer e mostrar a vocês. Tu acredita, Giovanni, que possa haver uma imagem sacra e moral? Todos vão ficar curiosos, assim que acabar o culto, vão entrar no celular para ver a imagem sacra e moral. Tu acredita que tem uma... Eu não tive coragem de trazer para mostrar para vocês. É uma imagem sacra, mas é imoral. Sabe qual é a imagem? A Aninha já pegou o celular e já... Agora. O êxtase de Santa Teresa d'Ávila. O êxtase de Santa Teresa d'Ávila. Na imagem, na escultura, Teresa, debaixo do pesado manto de freira, viu, Aninha? Teresa, debaixo do pesado manto de freira, ela é tocada por um anjo no momento de oração. O rosto de Teresa é que é imoral. O rosto da santa é imoral.
E no da família também. O rosto da Sandra. Mesmo. O rosto da Sandra. O que é aquilo? Heterofilia. Heterofilia. O personagem foi. Só existe uma mulher gozando sua relação. Vamos ficar de pé. Se, além de ouvirmos e compreendermos, acreditássemos no Evangelho, nós estaríamos hoje livres do medo da morte. Porque a morte é o fim da peça. A morte é o fim da peça. Aí a gente... Outra canção de Chico. Festa acabada, músicos a pé. Músicos a pé. Pega os instrumentos e vão para casa. Véio. Porque para... Isso é negócio que para ir para a festa, o músico tem carona. Para ir para a festa, para tocar, alegrar todo mundo, alguém arruma carona para levar o músico. Agora, festa acabada, músicos a pé. Não tem mais ninguém lá. Então é isso, cara. O que é a morte? A festa acabada. A peça acabou. A peça acabou. Pega as coisas. A vida continua. Porque nós não somos um personagem. Se a gente acreditasse nisso, estaremos livres do medo da morte. Porque a morte nada mais é do que o fim da peça. O fim de um espetáculo. E outros começam. Estaremos livres do peso, que é o mais terrível de todos, Durval. Que é o peso de, por ter se identificado com o personagem, se obrigar a cultivá-lo, a mantê-lo. Tatá, quanto sofrimento a gente tem. Porque eu não quero que falem de mim. Eu não quero que digam de mim. Jesus está perguntando, o que é que dizem de mim? O que é que dizem de mim? Isso tudo são personagens. João Batista, os profetas, Elias. Nada disso eu sou. Eu também não sou. Eu sou o cara que está livre dos personagens. Que vive essa relação teofílica. A gente fica livre desse medo do que as pessoas vão dizer. Porque tudo que disserem dirão de um personagem que não é você. E tu ainda tens esse castigo dobrado, que se chama Tainá Martorelli. Carrega o meu personagem no teu personagem. Que coisa terrível. É o meu personagem carregando no teu personagem. Que coisa. Vamos pedir a Deus que nos liberte. Nos salve. O que é que adianta o homem ganhar o mundo todo? Porque é só o personagem que ganha e perde as coisas. Ó Deus eterno, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, pelo teu ensino, tão cheio de vida e de desafios espirituais, psíquicos, emocionais. Ajuda-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor, porque a salvação ainda não veio enquanto nós estamos adorando e servindo ao personagem. Dá-nos a graça de nos amarmos, como de fato somos, todos nós teófilos, todos teófilos, iguais em tudo, nessa capacidade de te amar e de sermos amados por ti. Obrigado, Senhor, porque quanto a nós também dizes, eis minha filha amada em quem eu sinto prazer, eis meu filho amado em quem